Quantos elétrons na camada de valência o nitrogênio tem? 5. E o oxigênio? 2 vezes 6, 12, mais 5, 17. Quantos pares eu tenho? Eu tenho 8 pares e meio. Esse meio aí significa que eu tenho um elétron desemparelhado. E essa espécie aí, ela é um radical. E, portanto, ela é bastante reativa. A gente até consegue, colocando num recipiente, em função da temperatura e da pressão, verificar um equilíbrio interessante, que é esse aqui, né? São substâncias diferentes. Mas o NO2 é uma espécie química bastante reativa. Deixa eu completar só uma ideia. Então, essas espécies, né, que têm elétrons desemparelhados são radicais. Esses radicais livres, eles contêm elétrons desemparelhados. E tendo elétrons desemparelhados, eles não seguem a regra do octeto. Vocês podem imaginar que seja só, então, o boro. O boro não está seguindo a regra do octeto. O boro não segue a regra do octeto também. Mas eu tenho um monte de outros exemplos para dar para vocês. E hoje nós vamos ver, o próximo passo, nós vamos ver que os elementos aqui desse terceiro período, os não metais do terceiro período, também não seguem a regra do octeto. Surprise, surprise. A gente vai ver que a estrutura mais estável, por exemplo, para o íon sulfato, é uma estrutura na qual o enxofre acomoda mais do que 8 elétrons. Diga, Durval, cadê o Durval? Aposto que sim. Não, o boro não segue por um outro motivo, né? Quando nós estudarmos a distribuição eletrônica, a configuração eletrônica, vai ficar mais claro por que ele não segue. Então, tem uma série de coisas que a gente agora não consegue entender, mas é porque as ferramentas que nós estamos usando são ferramentas ainda limitadas. Tá? Eu lembro que essa regra do octeto, ela é uma regra fundamentalmente empírica. Né? Os átomos, eles tendem a atingir a configuração... Vocês devem ter cansado de ouvir esse mantra, né? Os átomos tendem a atingir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo. Não foi? Vocês repetiram isso 10 vezes de manhã, aí vocês, a regra do octeto. Né? Essa é uma regra empírica e é baseada num número grande de compostos, num número grande de substâncias. Porém, né, ela não é uma regra geral e absoluta. Perdão. É. Ele vai estar tendendo a reagir com alguém que tenha um elétron desemparelhado. É exatamente por isso que radical é tão reativo. Né? Ele vai tender, se ele está precisando de um outro elétron, ele vai reagir com aquela substância na qual ele identifica essa grande quantidade de elétron para completar. Ou ele vai doar o elétron, esse elétron que ele tem. Então, ou ele vai agir como agente oxidante forte, ou ele até pode agir como um agente redutor forte. Com um metal ou com um metal mais eletronegativo que ele. Sim, enfim. Diga, Jéssica, desculpa. Se tiver elétrons desemparelhados, ele vai agir como radical livre? Ele é um radical livre porque ele tem elétrons desemparelhados. Eu vou colocar um texto para vocês lerem, é um texto para a cultura geral de vocês. Então, por favor, leiam, que é um texto que fala sobre os NOx, né? E o papel do NO,
principalmente para vocês que estão na área, né, bioquímica, é importante ler o papel do NO no nosso organismo. Posso falar uma coisa legal para vocês? Nós não vimos nada especificamente sobre ácidos e bases de Lewis, mas, por exemplo, uma substância como o BF3, ele é... O que vocês acham? Pensando em acidez e basicidade de Lewis, o que vocês acham que o BF3 seria? Por quê? Não, BF3, ele não tem elétron livre. Se ele só tem 6 elétrons e está feliz com 6 elétrons, tudo bem. Mas ele tem disponibilidade para receber mais 2, não tem? A princípio. A base de Lewis é aquela espécie química que doa um par de elétrons. Se vocês esquecerem, lembrem da amônia. A amônia é base sempre, seja para o Bronsted-Lowry, seja por Lewis. Então, a amônia ela tem um par eletrônico para doar. E o BF3 tem espaço para acomodar esse par eletrônico. Então, existe um complexo super conhecido formado entre BF3 e outros aletos de bóron com amônia, que são compostos estáveis, sólidos, isoláveis, mas que resultam exatamente da doação do par eletrônico da amônia para o espacinho, para um orbital, que a gente vai ver depois, do boro que pode receber esse par eletrônico. Então, amônia, uma base de Lewis, BF3, um ácido de Lewis. Bom, ontem nós conversamos um pouquinho nós discutimos algumas estruturas e nós discutimos por íon carbonato. Então, ontem nós discutimos ordem de ligação. Então, a ordem de ligação, ela é um número que indica eu posso definir ordem de ligação de um número absurdamente grande de formas. Se vocês forem no livro da IUPAC e forem olhar lá como é que a IUPAC define ordem de ligação, vocês vão ver que é um conceito que está relacionado com a carga que tem entre 2 átomos. Para nós, é suficiente nós dizermos que a ordem de ligação é um número que indica a força da ligação iônica, a força da ligação química, covalente, e que pode ser inteiro ou fracionário. Então, para ligações simples, a ordem de ligação é 1. Para ligações duplas, a ordem de ligação é 2. Para ligações triplas, a ordem de ligação é 3. E ordem de ligação 1,5, por exemplo, indica uma ligação intermediária entre a simples e a dupla. Então, a ordem de ligação 1,5, por exemplo, indica a ligação intermediária entre a simples e a dupla. Quando nós fizemos a estrutura de Lewis para o íon carbonato,
Então, lembrando, nós pegamos o número de elétrons, 4 para o carbono, mais 3 vezes 6 para o oxigênio, mais 2, que é a carga do íon. Se fosse um cátion, eu tiraria a carga, eu colocaria menos. Isso aqui vai me dar 24 elétrons, o que significa 12 pares eletrônicos para eu distribuir. Relembrando, eu coloco o menos eletronegativo na posição central, distribuo o mais simetricamente possível os outros. A gente já sabe que o mais simetricamente possível é esse arranjo. Isso não quer dizer que o íon carbonato vai se planar. Isso aqui é só para eu fazer a estrutura de Lewis. Ele poderia, ele não é, mas ele poderia, por exemplo, ser piramidal, né? Ele podia ser uma pirâmide trigonal como é a amônia. Ele não é, mas poderia ser. E aí nós distribuímos esses 12 pares. Como é que a gente faz isso? Aliás, quando eu faço desse jeito, eu estou colocando todos os elétrons num grande saco, chacoalhando e dizendo, aqui não tem mais elétron do carbono ou do oxigênio, certo? Por isso que eu não coloco aquelas cruzinhas e bolinhas ao redor do átomo. Eu tenho os pares eletrônicos para distribuir. Então, quando eu faço isso, eu primeiro ligo os periféricos ao central usando um par. Depois, distribuo alternadamente pelos átomos periféricos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Distribuí os 12 pares, não tenho mais par eletrônico. Os oxigênios estão todos com 8 elétrons, mas o carbono não está. Como é que nós fazemos? Nós rearranjamos. Ao rearranjarmos, eu posso rearranjar os elétrons de qualquer átomo de oxigênio. Então, eu tiro um par isolado daqui e faço uma outra ligação com o carbono. Eu posso fazer isso com qualquer um dos átomos de oxigênio. Porque nesse arranjo aqui, esses átomos de oxigênio são equivalentes. Qualquer um deles. Então, eu vou fazer a mesma coisa, por exemplo, com esse outro átomo de oxigênio aqui. E, finalmente, com esse átomo de oxigênio aqui. Essas três estruturas, elas têm exatamente a mesma energia. Essas estruturas aqui são estruturas de ressonância. E essa setinha aqui, ela indica isso. Ela indica que essas formas são equivalentes. Nesse caso, cada uma delas contribui igualmente para a estrutura eletrônica real do íon carbonato. Tá certo? Mas a gente vai ver agora em seguida um exemplo onde eu tenho várias estruturas de ressonância possíveis, mas nem todas contribuem igualmente. Então, essas aqui são todas as estruturas de ressonância do íon carbonato. Como é que eu calculo a ordem de ligação? Bom, eu vejo a ordem de ligação. Ela sempre se refere, eu vou escrever assim, ó, como OL. A ordem de ligação, ela sempre se refere a um par de átomos. Então, a ordem de ligação carbono-oxigênio, nesse caso, ela vai ser dada pelo número de ligações, pelo número de átomos, né, ou de pares de carbonos e oxigênios ligados. Então, eu tenho
1CO, 2CO, 3CO. Eu quero a ordem de ligação CO. Eu tenho que especificar a ordem de ligação. Tá certo? Então, eu tenho número de pares CO que eu tenho. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 pares carbono e hidrogênio, dividido pelo número total de ligações. Eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações. Em qualquer uma dessas estruturas, 1CO, 2COs, 3COs, 1, 2, 3, 4 ligações. 1CO, 2CO, 3CO, 1, 2, 3, 4 ligações. É trocado, tá? A professora está meio bagunçada hoje. É o número de ligações dividido pelo número de átomos. Faz assim, ó, menos 1. Tem dia que é assim, gente, desculpa. Então, é o número total de ligações dividido pelo número de pares de átomos. Então, número total de ligações 4, número total de pares 3, ordem de ligação 1,3. Às vezes, para facilitar o modo como eu escrevo essas estruturas, a gente faz aquelas setinhas, né? Mas aquelas setinhas, elas podem dar para vocês a impressão de que aquele é um movimento que está acontecendo efetivamente. Quando o modelo que nós adotamos é que se você imaginasse, se você quisesse ver a estrutura eletrônica real do íon carbonato, seria a superposição dessas 3 formas. É como se eu tivesse 3 slides e colocasse um atrás do outro. Então, para cada ligação carbono-oxigênio, o que eu ia ver? Eu ia ver uma contribuição de uma simples, uma contribuição de uma simples e uma contribuição de uma dupla. Para cada uma das posições, ia dar exatamente isso. Isso quer dizer o quê? Cada ligação CO tem mais contribuição de ligação simples do que de dupla, porque eu tenho 2 contribuições, 2 estruturas que têm ligação simples. Então, é por isso que esse número ele é mais próximo de 1 do que de 2. Oi? Tá certo? Se eu pego a estrutura do benzeno, por exemplo, né? A estrutura do benzeno a gente já conversou. Se nós pensarmos naquela estrutura com as ligações localizadas, a gente não pode esquecer que cada carbono se liga ainda a um hidrogênio. Então, eu pergunto para vocês, qual é a ordem de ligação hidrogênio-hidrogênio na molécula de benzeno? Carbono e hidrogênio. Qual é a ordem de ligação carbono e hidrogênio? É 1. Porque eu tenho quantas ligações? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações carbono e hidrogênio. Quantos pares de átomos carbono e hidrogênio eu tenho ligados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a ordem de ligação, ela sempre se refere a uma ligação, a um par de átomos. E a ordem de ligação carbono-carbono vai dar 1,5. Por quê? Quantas ligações eu tenho? Vamos começar daqui, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ligações.
Quantos átomos, quantos pares carbono-carbono eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, notem que se eu pegar todas as estruturas, né, possíveis para o benzeno e colocar uma em cima da outra, eu vou ver que entre qualquer 2 átomos de carbono, eu tenho igual número de contribuições de ligação simples e de ligação dupla. Por isso que dá exatamente 1,5. Está exatamente na metade do caminho entre a dupla e a simples. Tá? Alguma coisa não ficou clara com a ordem de ligação? Porque é 1,5. A ordem de ligação simples, ela tem ordem 1, não tem? A ordem de ligação dupla é 2. E eu tenho 1,5 como ordem de ligação, por quê? Porque se eu pegar todas as estruturas de ressonância possíveis para o benzeno, por exemplo, entre esse carbono aqui e esse carbono aqui, eu vou ter o mesmo número de ligações simples e de ligações duplas. Como é que vocês fizeram? Como é que vocês colocavam isso aqui para cá, isso para cá e isso para cá? Essa é uma estrutura. A outra pega, usando aquelas... Eu não gosto de colocar aquela setinha porque eu acho que reforça essa ideia em vocês, né? Mas o que vocês fazem? Vocês colocam a dupla aqui, essa vem para cá e essa vem para cá. Essa é uma estrutura. Aí essa dupla que está aqui vem para cá e você segue. Então ela sai daqui, a dupla vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá e volta para cá. Então vou ter 6 estruturas de ressonância, 3 com ligação simples aqui e 3 com ligações duplas aqui. Então eu tenho o mesmo número de contribuições de ligação simples e de dupla. Aqui no carbonato não. No carbonato eu tenho só uma com dupla e 2 com simples. Então a ordem de ligação tem que ser mais perto da simples do que da dupla. Então não poderia ser 1,5, tem que ser menor. Tá? Se eu tivesse o contrário, se eu tivesse 2 estruturas com dupla e uma com simples, deveria ser mais perto de 2, 1,7, por exemplo. Então tá claro para vocês? Esse jeito de representar as ligações mais localizadas e depois escrever a deslocalização dela é um comportamento, é um procedimento que se adota principalmente na teoria de ligação de valência. Na teoria dos orbitais moleculares, não, porque a gente constrói os orbitais moleculares a partir de todos os elétrons de todos os átomos. E aí isso aqui aparece naturalmente. Tá bom? Vamos ver um outro exemplo, é o sulfato, que eu já tinha prometido para vocês. Bom, para o VSEPR, como para o VSEPR a ligação dupla e a ligação simples é igual, eu tenho que olhar a máxima repulsão entre 3 pares. Isso me dá um arranjo trigonal plano.